Olá, está começando Pauta Aberta desta quinta-feira, hoje é 5 de agosto. Eu sou Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Brasil alcança menor patamar de mortes por Covid desde o dia 8 de janeiro. Média móvel de óbitos tem tendência de queda. Resultado tem relação direta com o avanço da vacinação pelo país. Itália exige passe que comprove a vacinação de pessoas que querem frequentar lugares públicos. A medida gerou polêmica e os Estados Unidos pretendem reabrir as fronteiras somente para os turistas que estiverem vacinados. Você sabia que provas obtidas por imagens capturadas nas redes sociais podem ser anexadas a processos judiciais como evidências de crimes? E mais, madrugada amarga derrotas para o Brasil em Tóquio, mas skate salva o dia. Pedro Barros faz bonito e leva a medalha na categoria Skate Park. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Começamos a edição de hoje com os dados da contaminação por Covid-19 nas últimas 24 horas no Brasil. Com 40.429 novos casos notificados nas últimas 24 horas, o país chegou nesta quarta-feira à marca de 20.026.502 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A média móvel de casos dos últimos 7 dias apresentou queda de 13% em relação a 2 semanas e agora é de 32.712. O país ainda registrou nas últimas 24 horas 1.118 mortes por Covid-19, elevando para 559.715 o número total de vítimas da doença. A média móvel de óbitos dos últimos 7 dias segue em tendência de queda e permanece abaixo de 1.000 pelo 5º dia consecutivo, em 920. É o menor patamar desde o dia 8 de janeiro deste ano, quando o índice estava em 872. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. A gente continua falando de Covid-19, desta vez lá na Itália. Uma decisão polêmica do governo italiano está exigindo uma espécie de passe para que as pessoas possam frequentar os ambientes públicos. O documento, chamado de Green Pass, deve comprovar que a pessoa está vacinada contra a Covid-19. Veja. A medida, que entra em vigor a partir de 6 de agosto, gerou polêmica ao tornar obrigatória a apresentação do Green Pass como pré-requisito de acesso a uma longa lista de serviços. Segundo a proposta, só poderão ser frequentados mediante a apresentação do certificado verde estabelecimentos como áreas internas de restaurantes, casas de espetáculos, eventos esportivos, museus e espaços de cultura, piscinas, academias e spas, congressos, feiras e palestras, instâncias termais, parques temáticos e de diversão, centros culturais, sociais e recreativos, casas de jogos e competições em geral. O documento é emitido aos cidadãos que já tiverem contraído Covid e se recuperado da doença, aos que se submeterem a um PCR com resultado negativo, válido por 48 horas, e aqueles que já se vacinaram, mesmo que tenham tomado apenas a primeira dose. A reação ao decreto foi imediata. Numa onda de protestos que tomou o país, milhares de italianos foram às ruas para defender o direito à liberdade. O decreto coloca a Itália na lista de países europeus que já tornaram obrigatório o uso do Green Pass. Entre eles, Áustria, Dinamarca, Grécia, França e Portugal, por exemplo. Nesses países, as regras não são as mesmas, variam de uma nação para outra. Aqui na Itália, donos de estabelecimentos que permitirem o acesso de frequentadores sem o Green Pass poderão ter o local fechado por até 5 dias. Já o cidadão que for flagrado em estabelecimento listado sem o documento estará sujeito ao pagamento de uma multa de até 400 euros, o equivalente a pouco mais de R$ 2.400. E a Organização Mundial de Saúde está fazendo um apelo aos países para que interrompam a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O objetivo é que pelo menos 10% da população de todos os países tenham acesso a 2 doses da vacina antes que as nações ricas comecem a aplicar a terceira dose.
O pedido foi feito hoje pelo diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus. Ele disse que entende a preocupação dos governos em proteger a população da variante Delta, mas que não é aceitável que países que já usaram a maior parte do fornecimento global de vacinas usem ainda mais. Em meio aos Jogos Olímpicos, o Japão bateu mais um recorde no número de casos de coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 14 mil novos casos, 4.100 só em Tóquio. O ministro da Saúde pediu às pessoas que tiverem sintomas leves ou moderados que façam isolamento em casa ao invés de irem ao hospital. Cidadãos chineses terão restrições para viagens internacionais. O objetivo é conter a nova onda de coronavírus no país. Milhares de pessoas voltaram ao confinamento e a população será testada em massa. Hoje, a China registrou 71 casos de transmissão local, o maior número desde janeiro. Agora voltamos ao Brasil para falar de economia. Uma ampla pesquisa de preços mostrou que o custo de vida voltou a subir em julho. A alta foi puxada principalmente pela energia elétrica e pela alimentação, dentro e fora de casa. A alimentação foi um dos itens que mais contribuiu para a alta da inflação na capital mineira. A refeição subiu 4,4%. Comer em restaurante representou 3,83% a mais no orçamento de quem vive em Belo Horizonte. Isso porque muita gente voltou a comer fora de casa com a flexibilização das atividades. A cesta básica também teve alta de 2,66% depois de uma ligeira queda no mês passado e passou a custar R$ 568,27, puxada por alguns itens como tomate e o leite. Em um ano, a cesta subiu mais de 23%. O principal produto para a elevação da cesta básica nesse mês de julho foi o tomate, que apresentou uma variação positiva acima de 26%. A cesta básica hoje representa mais de 51% do salário mínimo vigente no país. O clima também está influenciando os preços dos alimentos in natura, como os hortigranjeiros. E eles vão continuar subindo. Ao consumidor cabe muita pesquisa, porque além dos aumentos, ele precisa também driblar a variação de preços, que ultrapassa os 300% no caso de algumas frutas, por exemplo. Período seco, inverno, muita geada e com isso os preços tendem a subir. Os preços devem aumentar devido à seca, é natural, mas a gente focando nos produtos que estão na safra, a gente tende aí a contornar esses aumentos. Por exemplo, no caso dos legumes, a gente tem a batata caindo de preço nesses 2 últimos meses. A beterraba também caiu de R$ 4,28 para R$ 3,69, uma queda de 13,80%. E nas frutas nós temos aí as bananas caindo bastante. Banana prata, por exemplo, caiu de R$ 4,40 para R$ 3,30 pelo preço médio, uma queda de 25%. Governo de São Paulo estende Vale Gás para todo o estado. E caixas misteriosas encontradas nas areias de Itapuã, em Salvador, são de um navio alemão que afundou na Segunda Guerra Mundial. Confira esses e outros destaques agora no Informa na Cidade. O governo de São Paulo irá ampliar para moradores de todo o estado o programa Vale Gás, que estava restrito a 80 cidades. As regras são as mesmas. Famílias com renda per capita de até R$ 178 e inscritas no CadÚnico ganharão um vale de R$ 100 a cada 2 meses para a compra de um botijão de 13 quilos. Caiu o secretário de Saúde do estado da Bahia. Fábio Vilas Boas, de 54 anos, pediu exoneração depois de ter um diálogo em rede social exposto. Ele foi informado por um restaurante onde tinha reserva que o serviço estava cancelado. Nas mensagens, ele ofendeu e xingou a pessoa que o atendia de vagabunda. A mulher não gostou da atitude do secretário, divulgou a mensagem e que agora trouxe as consequências. Desfeito o mistério das caixas que apareceram na areia da praia de Itapuã, em Salvador, levadas pelo mar. São caixas vazias, identificadas como sendo de uma embarcação alemã afundada na costa brasileira durante a Segunda Guerra. A Marinha dos Portos acredita que uma corrente marítima pode ter desenterrado as caixas, que estavam no fundo do mar, e levado para a praia. Olha o flagrante feito por um turista de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ele andava de barco quando parou e viu as 2 sucuris gigantes, paradinhas, tomando um
um solzinho para se esquentar depois da refeição do dia. E elas se comportaram muito bem, ficaram quietinhas para aparecer muito bem no vídeo. Ao contrário do que muita gente pensa, a internet não é uma terra sem lei. Você sabia que provas obtidas por imagens capturadas nas redes sociais podem ser anexadas a processos judiciais como evidências de crimes? Veja só. O ônus da prova é de quem acusa, e essas provas podem estar no computador ou no celular. Publicações difamatórias ou caluniosas têm sido printadas e usadas em processos de crimes contra a honra. Processos sobre pagamentos de pensão também têm utilizado provas geradas nas redes sociais, provas criadas pelo próprio acusado. Frequentemente as mães trazem até a gente prints de redes sociais, onde essa pessoa que se nega a pagar a pensão ou se nega a majorar o valor da pensão, ela está fazendo o que se popularmente diz ostentando, né? Ou seja, levando uma vida com diversos gastos nos finais de semana dele, mas alega não ter condições de majorar a pensão ou até mesmo pagar a pensão. Por ser relativamente recente, o recurso do print de celular ou computador ainda está com a jurisprudência em formação, mas a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que imagens de conversas de WhatsApp não têm validade. Essa decisão ela não tem caráter vinculativo, mas ela é sim um precedente importante que pode orientar as demais decisões que estão por vir por aí. Prints de publicações em redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter, que são mais difíceis de serem descontextualizadas, são mais eficientes como provas. Para dar mais credibilidade aos prints feitos em redes sociais, a Defensoria Pública recomenda a busca de um cartório para a realização de uma ata notarial, onde um tabelião irá ter acesso ao perfil da vítima para confirmar se as publicações feitas são verdadeiras. O problema é que uma ata notarial pode custar R$100 ou até mais, dependendo da quantidade de informações. Vamos falar agora sobre as Olimpíadas de Tóquio. Madrugada de quinta-feira amargou derrotas. Começamos falando do atleta Darlan Romani, do arremesso de peso, que não conquistou medalha, mas ficou em 4º lugar na categoria. Apesar de não ter conquistado o pódio, o atleta comemorou o resultado, já que ele teve Covid-19 antes dos Jogos Olímpicos, o que quase pôs em xeque sua participação na edição deste ano. No boxe, Bia Ferreira e Herbert Conceição avançaram para a final, que acontece na madrugada de domingo. Ambos disputarão a medalha de ouro na categoria. E no vôlei masculino, o Brasil perdeu para o Comitê Olímpico Russo por 3-1 e agora disputa a medalha de bronze contra a Argentina, que também foi derrotada na semifinal, dessa vez pela França. Por fim, o atleta catarinense Pedro Barros, de 26 anos, conquistou a prata da modalidade skate park e salvou o dia para os brasileiros em Tóquio, contabilizando mais uma medalha para o Brasil no esporte. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de barulho, briga entre vizinhos e obras fora de hora. Com o isolamento social, todo mundo ficou mais tempo em casa e quem mora em apartamento sabe que nem sempre ficar dentro de casa significa estar em paz. Esses são os desafios da convivência em condomínio. Para resolver esses problemas, a procura por síndicos profissionais aumentou durante a pandemia. Arlete mora neste prédio há 17 anos no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte. Foi a primeira síndica moradora do lugar. Já teve que lidar com brigas entre vizinhos e seus próprios conflitos com outros moradores. Mas depois de um tempo, cansou do trabalho e do estresse. A gente tinha que tomar as providências, ir até a pessoa, conversar com ela. E muitas vezes gerava conflitos. Então a gente decidiu também, por esta razão, contratar um síndico profissional, porque é mais fácil para o síndico profissional resolver o problema do que os moradores. As pessoas do prédio trabalham e não têm disponibilidade de tempo para administrar o prédio. Apesar de não ter um levantamento oficial, representantes do setor notaram um aumento na procura por esses profissionais em condomínios residenciais. O que houve de aumento foi em razão disso, por causa desse incômodo das pessoas procurarem o síndico a qualquer hora do dia ou da noite, qualquer dia da semana.
Uma revisão do Código Civil de 2002 modificou o artigo 1347, que permitiu a presença de um funcionário externo na administração de prédios residenciais. Contudo, a profissão de síndico profissional ainda não foi regulamentada no país. No Código Civil fala que pode ser uma pessoa residente, proprietária, tudo, ou uma pessoa estranha ao condomínio. Não fala especificamente que é um síndico profissional. Na pandemia, com as pessoas mais tempo dentro dos apartamentos, o nível de estresse e desavenças entre vizinhos disparou. Uma pesquisa da Equilibre, empresa especializada na gestão de conflitos, mostrou que os problemas cresceram 400%. Paula é síndica externa desde 2015. Pela sua empresa, são 27 condomínios administrados. A campeã de reclamações são as obras. Tem muitos moradores trabalhando de home office e tem muitos apartamentos em reforma. A gente sempre está fazendo essa intermediação dos conflitos de horários, da demolição de paredes, por exemplo, com horário de reunião. A gente procura administrar essas questões entre eles. Para a administradora, a grande diferença entre um síndico morador e um profissional é a imparcialidade. As principais diferenças que eu considero é imparcialidade, né, na tratativa dos problemas do dia a dia do condomínio. Um outro ponto que eu considero super vantajoso do síndico profissional é a negociação de contratos. A gente consegue negociar vários contratos ao mesmo tempo de vários condomínios. Isso, de certa forma, traz benefício também para o condomínio. O nosso papel, principalmente, eu coloco como síndico profissional, a gente faz muito essa mediação de conflitos, né, que é conversar com os moradores que não estão de acordo por uma dada demanda, e a gente tenta cada um cedendo um pouco para a gente conseguir chegar num denominador comum. Agora o noticiário internacional. Os Estados Unidos, que fecharam as fronteiras para grande parte do mundo devido à pandemia, planejam admitir novamente a entrada de estrangeiros que tenham sido totalmente vacinados contra a Covid-19. Um funcionário da Casa Branca revelou que o governo do presidente Joe Biden, reconhecendo a importância das viagens internacionais, quer uma reabertura para estrangeiros de forma segura e sustentável. O plano é admitir a entrada de estrangeiros totalmente vacinados contra a Covid-19. Washington fechou as fronteiras para grande parte do mundo para conter a pandemia. Sem detalhar prazos, a fonte acrescentou que vai ser um processo em etapas e com algumas exceções. O governo americano tinha determinado em 26 de julho que manteria restrições às chegadas de estrangeiros, deixando de lado os pedidos europeus. Os Estados Unidos restringiram a entrada de pessoas da União Europeia, Reino Unido, China e Irã por mais de um ano devido à pandemia. A esses países, Washington acrescentou outros, incluindo Brasil e Índia. A União Europeia reabriu para viajantes dos Estados Unidos em junho, exigindo certificados de vacinação ou exames negativos. A medida atende a nações altamente dependentes do turismo, como Grécia, Espanha e Itália, que temem mais um ano de dificuldades. E o Ministério da Saúde argentino informou que vai combinar as vacinas AstraZeneca e Moderna como forma de complementar a imunização contra a Covid-19. O país tem os altos contágios pela variante Delta, enquanto enfrenta a escassez das segundas doses do imunizante. A Argentina anunciou que vai começar a usar vacinas dos laboratórios AstraZeneca e Moderna como segunda dose para completar a imunização contra a Covid-19 daqueles que receberam a Sputnik V. O país enfrenta a escassez de segundas doses do imunizante em meio a temores sobre os altos contágios pela variante Delta. Seguindo as evidências publicadas pelo Reino Unido, combinar a AstraZeneca com a Moderna é uma possibilidade importante para acelerar as segundas doses. O governo estabeleceu a meta de chegar ao final de agosto com pelo menos 60% da população acima de 50 anos com o esquema vacinal completo. Até a quarta-feira, cerca de 16% dos argentinos haviam sido imunizados com 2 doses. O laboratório privado argentino Richmond prometeu fornecer cerca de 3 milhões de doses da Sputnik V antes do final do mês, depois que as primeiras amostras passaram no controle de qualidade.
A Argentina registra quase 5 milhões de infecções pelo novo coronavírus e mais de 106 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. E olha só o show de disposição dessas cheerleaders japonesas. Com idade média de 70 anos, elas provam que ainda é possível manter a animação e o vigor em alta, mesmo com as restrições de torcida durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Torcer está fora de cogitação nas Olimpíadas de Tóquio, restritas devido à pandemia da Covid-19. Mas o treino não pode parar nesta academia de Tóquio. Um elenco de líderes de torcida com idade média de 70 anos agita os pompons e prova que não há limites quando o assunto é propósito de vida. Em parte é para me manter saudável, mas mais que isso é uma razão para ser. É uma razão de ser. É bom fazer algo de diferente em nossa vida diária. Fumi Takino tem 89 anos. Esta senhora inspiradora é a fundadora do grupo chamado Japan Pompom, algo como pompom japonês. O grupo já se reúne há 25 anos. Estão todas muito motivadas, querem comemorar o nosso aniversário de 25 anos e as dores nas pernas e no quadril não as impedem de seguir em frente, ter a chance de subir ao palco, ser convidada para eventos, diversão é o mais importante. Mas o vigor que essas cheerleaders demonstram não as afasta da discriminação. À medida que o time se tornou conhecido e atraiu a atenção da imprensa local, as opiniões começaram a vir. Tenho amigos homens da mesma idade que costumavam zombar de nossas roupas, mas quando viam nossa performance ficavam agradavelmente surpresos. O Japão tem a população mais velha do mundo. De acordo com o governo, cerca de 28% dos japoneses têm 65 anos ou mais. Que show de disposição, hein? O Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro marcado amanhã, logo depois do Vida em Foco. Até lá, tchau, tchau!